Olá pessoal e bem-vindos ao De Filme em Filme. Musicais. A votação foi feita e a gente escolheu que a gente falaria de musicais nesse mês. Seriam então 3 filmes musicais em que a gente vai discutir, né, a minha proposta seria discutir o movimento desse gênero, como ele se transformou aí em 3 momentos diferentes da sua história. Então, Ama-me Esta Noite, como muitos musicais da época, ele é baseado em peças, né? Então era muito comum no período você pegar uma peça, adaptar e levar para o cinema. O que é muito interessante é que isso está vinculado à história de um diretor que também é vinculado ao teatro, o Ruben Mamoulian, que é o diretor que a gente vai discutir hoje. É um diretor pouco discutido porque ele fez poucos filmes. Né? Um dos primeiros filmes dele, O Aplauso, né? O primeiro longa dele, O Aplauso, de 29, já é um filme sonoro. Né? E ele vai fazer essencialmente 17 filmes aí até os anos 50, tendo um longo hiato. Então ele fica transitando entre teatro e cinema. O que pode parecer ligar um alerta aí na cabeça da gente, né? Poxa, um diretor do teatro indo para o cinema num período do cinema falado, ou seja, ele já aparece no cinema falado, uma mulher, né? Pô, esse cara, ele vai fazer o teatro filmado de novo, que era o que eles vão chamar na época de teatro filmado, né? A gente volta quase que ao primeiro momento do cinema. O que é muito interessante é que o Mamoulian tinha uma percepção muito aguda, muito afinada, assim, em relação às potências do cinema. Muitas pessoas vão falar que ele é um dos responsáveis a ajudar a construir, né, a colocar novamente, após um primeiro momento do cinema falado, a câmera em movimento, dentro de Hollywood, né, porque tem outros cineastas que nunca pararam. Mas os travelings dele, né, os zooms, é um cineasta que vai experimentar com o zoom, que é uma tecnologia que está aí desde 27, né, a lente zoom. No filme It, vocês conseguem ver, a própria Paramount vai usar muito. Né? Então ele está sempre experimentando, ele está jogando com elementos da tecnologia, com uma dinâmica rítmica muito interessante, assim, e com uma perspectiva no cinema de um afeto pelos atores. Todo mundo no filme do Mamoulian é interessante, né? É cativante. Até mesmo, por exemplo, um filme igual Uma Essa Noite tem um personagem que ele é um personagem meio que é um alívio cômico, um rival no filme romântico ao protagonista, mas ele nunca chega a ser uma figura desagradável. Ele é mais risível que desagradável e em algum momento você até sente por ele. Então, assim, os filmes do Mamoulian têm muita perspectiva. Enfim, ele vai levar algo do teatro, ele vai dirigir várias peças muito famosas, né? Inclusive ajudar a moldar elas para as imagens que a gente tem hoje delas, Carrossel, né? Diversas peças dessas do Rodgers and Hammerstein, né? Então, assim, ele vai ajudar nos palcos a desenhar isso e vai novamente trabalhar lá em cinema, né? Então é isso, é uma escolha muito interessante para dirigir um musical desse momento dos anos 30. Né? Quando ele chega para dirigir esse filme,
você vê que é um filme que tem diferenças. Muitas pessoas não gostam, especialmente as figuras que vinculam a imagem do cinema, né, a questão do autor, do diretor. Embora eu consiga defender facilmente que o Mamoulian é um diretor com certo nível de autoria. Você consegue ver nos 17 filmes dele uma certa clareza em relação à direção dos filmes dele, como eles se rimam, sabe? A abordagem de personagem, a abordagem de ator, embora os universos sejam realmente muito diversos uns dos outros. E eles todos carregam algo de fábula, mas não é uma coisa tão, digamos, marcada quanto um Hitchcock, né? Ou um Bergman, ou alguém dessa, digamos, dessa estirpe, assim, né? O que nos leva, então, ao Love Me Tonight. Amo-me Esta Noite, 32. Finalmente a gente chega aqui no filme, né? Que como boa parte do trabalho do Mamoulian, ele usa elementos do teatro, né? Você tem isso em alguns diretores que vêm da Broadway, quando eles vão para o cinema, eles usam alguns elementos do teatro, algumas perspectivas, algumas sacadas do teatro, mas para se afastar dele. No caso do Mamoulian, a perspectiva privilegiada nada mais é do que um artifício do cinema, que nem muitos diretores no cinema falado estavam abandonando. Ponto de vista é um. É só você observar a abertura do Médico e o Monstro, por exemplo. Né? Ou o próprio número Mimi, né? Nesse filme, no Love Me Tonight. Então ele tinha uma exploração que queria levar ao máximo, né, as potencialidades do cinema. O interesse ali é continuamente ver até onde o cinema leva a gente a partir de uma perspectiva que pode parecer inicialmente teatral, mas está transgredindo o teatral dentro do cinema. E é um filme delicioso, assim. Para além dessas questões todas, é um filme cheio de graciosidade. Os atores estão no melhor que eles estão. Né? A Jeanette MacDonald está brilhante nesse filme, como a princesa sexualmente frustrada. Né? O Maurice Chevalier está brilhante também, como um alfaiate cheio de testosterona e que tem que, de uma forma ou outra, reencontrar uma espécie de humildade. A grande Myrna Loy, essa é uma das maiores atrizes, inclusive, desde o cinema mudo ela já é interessante, mas no cinema falado ela vai, assim, rouba a cena em vários momentos desse filme, né? Enfim, o elenco todo tá brilhante nesse filme. Cada um deles é um personagem facilmente identificável. Você bate o olho nele, você já vê quem é esse personagem, né? Tem algo de burlesco nesses personagens, inclusive, né? Fala um pouco das raízes do canto do Maurice Chevalier, né? Um cantor que ele não é um cantor lírico, né? Como a Jeanette MacDonald, né? E o que é, inclusive, interessante, né? O conflito entre as formas de canto nesse filme e que vai acabar gerando outros filmes interessantes do casal Jeanette MacDonald e o Maurice Chevalier. Então é interessante pensar no Mamoulian como um diretor experimental. Ele vai experimentar... Olha, ele já chega no som, que é uma experimenta. Plano sequência, ele vai trabalhar. Né? Ele vai trabalhar com pontos de vista, ele vai trabalhar com... Enfim, Technicolor, né? Ele vai ser um dos primeiros a fazer uma longa-metragem em Technicolor, que é o Vaidade e Beleza. Então, assim, você vai ter vários experimentos desse diretor, que é um diretor do teatro. Então, teoricamente, ele estaria interessado muito mais no trabalho de ator e dificilmente estaria interessado nessas questões quase que de um movimento de câmera, esse balé da câmera. Mas tem uma dinâmica do teatro que parece que ele herdou, que é uma questão rítmica. Né? Ritmo, a noção de ritmo e a relação dele com os atores e com a câmera parecem estar intimamente ligados. E o trabalho dele com os atores, essa questão rítmica, ela tá na montagem e tá na câmera.
E é muito interessante você ver isso no número musical tipo Mimi, que é um número super perigoso, na verdade. But you sang for me. I didn't even know you existed. You don't exist either. You're a dream. Oh, give me just a moment. Just to sing to you, Mimi. You're mad. And my name's not Mimi. Yes, I am mad. My left shoe's on my right foot, my right shoe's on my left. Oh, listen to me, Mimi. Of reason I'm bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi. There's passion in my breast. Mimi, you funny little good for nothing, Mimi. Am I the guy, Mimi? You sunny little honey of a Mimi. I may be high, Mimi. You got me sad and dreamy. You could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by Mimi. You funny little good for nothing, Mimi. Am I the guy, Mimi? You sunny little honey of a Mimi. I may be high, Mimi. You got me sad and dreamy. You could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by. Thank you. Porque é quase que uma câmera estática filmando dois rostos. Só que o que ele faz ali é que uma pessoa reage à música, levando a outra, né, a quase que ignorar a reação da outra. Então ele mantém na gente de uma descrição dramatúrgica dentro do número musical. Né? É um número musical fascinante, porque ele enfim, ele está falando de coisas complexas, ele tange a sexualidade, ele tange várias questões, mas, em essência, ele é um experimento até de uma forma de filmar e dinamizar dois planos fixos dentro do musical. Né? O musical tem que ser uma dinâmica constante, né? Bom, em muitos sentidos ele é. Se você pensa até o 2001, Odisseia no Espaço, o que eu defendo como uma sci-fi, musical e road movie, né? Para mim ele é isso tudo. E ainda um filme experimental, é inegável que ele é isso também. Você vai ver isso, uma câmera em movimento, observando os corpos em movimento. Enfim, se você olhar a história dos musicais, você vai ver muitas vezes uma câmera que tenta dar conta disso. E faz muito sentido. Então, é interessante ver um filme tipo do Mamoulian, que vai usar um número musical para experimentar a dinâmica estática, reinventando as fotos de filmes falados, como o Hitchcock vai ironizar aí desses primeiros filmes do cinema falado. Mas talvez não tenha nenhum número musical mais interessante no filme do que Isn't It Romantic? As músicas do filme são obras-primas também. É ouvir para crer, assim. Mas é um dos melhores números musicais desse período. Ponto. Reese, it's beautiful. Just think, with a little cloth, you make a work of art. A tailor's art for your sweetheart. Oh, it's like poetry in a book. Oh, how beautiful I look. The love song of the needle united with the thread. The romance of the Caesar. So Claire and I could win. Maurice. oh, Amy. Oh, you're a magician. Isn't it romantic? My face is glowing. I'm energetic. The art of sewing I find poetic. My needle punctuates the rhythm of romance. I don't give a stitch if I don't get rich. A custom tailor who has no custom is like a sailor. No one will trust him. But there is magic in the music of my shears. I shed no tears. Lend me your ears. Isn't it romantic? Soon I will have found some girl that I adore. Isn't it romantic? While I sit around, my love can scrub the floor. She'll kiss me every hour, or she'll get the sack. And
when I take a shower, she can scrub my back. Isn't it romantic? On a moonlight night, she'll cook me onion soup. Kiddies are romantic. And if we don't fight, we soon will have a trope. We'll help the population. It's a duty that we owe to France. Isn't it romance? Isn't it romantic? Da 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 da. A very catchy strain. Isn't it romantic? Da 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 da. Oh, I forgot my cane. Oh, thank you very much. I'd better fix your tie. Da 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 da. Goodbye. Isn't it romantic? Da 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 da. Oh no, I need some air. Isn't it romantic? At last I've got a fare. Railroad station. Not too fast, I hate to take a chance. Isn't it romance? Isn't it romantic? To drive around the town. Isn't it romantic? Da 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 da. I think I'll take that down. A-B-A-G-F-E-D-C-C-A, B flat, isn't it romantic? Da 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 da. I'll write some words as well. Isn't it romantic? Sitting in the train, the song has got itself. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic that a hero might appear and say the word? Brought by a secret charm or by my heart's command. My prince will ride in armor just to kiss my hand. Isn't it romantic? He will hear my call and bend his royal knee. Isn't it romantic? He'll be strong and tall and yet a slave to me. Sweet lover of my fancy, will you ever come tonight to love our child? Isn't it Princess, Janet. Count, I'm going to bed. I just came up to join you. Né? Ele essencialmente
introduz, né, o caso romântico que vai acontecer. Ele começa num personagem que tem uma idealização romântica, obviamente machista, pautada em poder e sexo, né? Então você vê como é a visão dele de romance, de amor, né? E essa música, ela transita como um vírus. Isso é muito interessante nos filmes dele, né? As coisas transitam como vírus, assim. A música, ela vai contaminando as pessoas e ela vai atravessando, até chegar no par romântico. Ela chega um momento que ela chega num pelotão em marcha, cantando a música, reinventando a letra. O que é interessante é que ninguém canta de amor, a não ser a pessoa que lança isso no mundo e a última pessoa a receber a melodia. E ela reinventa. Você vê que é uma outra dinâmica de música, mas que também tem algo de batalha, tem algo de força, tem algo de de dominar o afeto da relação. Então você já percebe que esse vai ser um conflito ali de relação a partir dessa música. É fascinante isso, né? O brilhantismo e a inventividade disso. Novamente, é um filme onde você não tem a coreografia da dança, mas você tem uma costura, né? Para usar, inclusive, um tema do filme, que é o alfaiate, o Maurice Chevalier. Você tem essa dinâmica emocional, musical, costurada no filme pela montagem e por essas sacadas brilhantes, assim, dessa reinvenção das questões, né? Como a música vai se transformando, a melodia se transforma até encontrar e vincular tudo isso. Uma nota de rodapé seria o que logo depois dessa música e de um breve momento cômico no filme, você vai ter movimentos quase shakespearianos, assim, as 3 tias tecedeiras dela, lançando quase que um feitiço de amor, enfim. É um filme sobre frustração sexual, uma busca sexual que acaba se convertendo em amor, né? Em transgressão da própria sexualidade, sem abandoná-la. Slowly, so, but not too long. Oh, may it help our niece grow strong. Plants from the woods and herbs from the dells are certain cures for fainting spells. Please heaven we don't stir in vain. May morning bring her health again. Não é um filme moralista. Inclusive é um filme que vai encontrar vários problemas aí digamos, no código, né, de produção. Algumas cenas vão ser cortadas. Notoriamente, na época, uma cena que foi um problema grande é a cena que explicita a questão, que é a cena do exame médico da Janet McDowell, da princesa Janet. As long as professional ethics apply, I'll see you with only a doctor's eye. Oh, dear. The doctor's eye is satisfied. Now I'll hear your heart. Don't sigh. Very good. Nothing wrong here. Now I'll take your pulse, my dear. Perfectly regular. Right on the tick. Madam, oh madam, you cannot be sick. Then why do I lie awake in bed? And why does blood rush to my head? At night? Quite right, at night. And why does music make me sad? And why do love songs drive me mad? At night. Quite right, at night. And frequently I faint. That's quaint. I feel depressed when I'm alone in bed at night. How old are you? I'm 22. While other people dance, I feel so dead at night. At 22. Oh, this won't do. Are you married? My husband died 3 years ago. At 16, I was wed. You've been a widow for 3 years? 3 years, the prince is dead. Are you very happy with your spouse? He was the son of a noble house. It was the happiness of great peace. Rochambeau, my better half. And here you have his photograph. How old was your bridegroom, dear? 72. 72? 72. Oh, this won't do. Sweet music makes me cry on part. Perhaps
journey south. Perhaps my tonsils should come out. Well, it's a very pretty mouth. I'm wasting away. For 3 years I've sat alone. No joy I've tasted. With eyes and red lips and a figure like that, you're not wasted away. You're just wasted. Observem que muitos números musicais começam com rimas rítmicas, né? As pessoas estão conversando, elas estão rimando umas às outras, às vezes elas quebram a rima propositalmente, né? Isso vai se converter na música, às vezes nem chega a se converter em música. Você observa isso tanto no Isn't It Romantic quanto no Exame Médico, né? Uma música que ela é quase um jogo de rimas, é quase um jogo ali, uma batalha verbal rimada que vai ganhando e aderindo um certo ritmo a ele, né? Então é um exemplo de humor e ritmo que esses números musicais vão apresentar. Uma outra cena que encontrou muito problema é a cena mais pro final do filme, onde tem a tirada de medidas da personagem. Enfim, é um filme cheio de encantos, assim, certas transgressões técnicas, certas transgressões em relação ao código, né, sexualidade, enfim, esses jogos de sexualidade que vão aparecer em vários outros momentos do filme, assim, na personagem da Myrna Loy, né, uma mulher desesperada, tão entediada como todo mundo mais no castelo. You can get rid of me for 20,000 francs. My dear Countess, I have... Oh, Uncle, don't be so pompous. I'm only asking you for some of the money you're holding in trust for me. If I gave you any, you'd go straight back to Paris. You're staying here, Valentine. What you need is more of the simple life, young woman. Oh, Uncle. I say, come in. The new footman, Your Grace. Oh. Uncle? No. Can't we ever get a footman under 40 in this place? É um universo de tédio até a chegada ali dessa quebra do alfaiate, né, do Maurice Chevalier, que se passa por um conde. É um mote típico de comédias românticas, né, desde antes e depois disso, né, uma comédia de enganos, que é muito comum também nos filmes do Fred Astaire e Ginger Rogers. Enfim, é um filme que eu convido vocês a apreciarem. É um filme, novamente, transgressor, inventivo, né, ao mesmo tempo popular, foi um grande sucesso na época, o que é a marca de quase todos os grandes diretores e filmes. Esse foi o De Filme em Filme dessa semana. Oh, I'm going down the road feeling bad, and ain't gonna be treated this way.